Esse é o nosso programa, o seu programa Tudo Posso, todas as tardes, de segunda a sexta-feira, às 4h30. E você participa com a gente, pode mandar o WhatsApp, 0 operadora 11 99681 9742. Nunca se esquecendo de colocar na mensagem o seu nome, a cidade e o estado de onde você acompanha o nosso programa. E os planos de saúde, apesar dos contratos e apólices de seguro estarem claros com relação às coberturas contempladas, costumam negar exames, procedimentos e até medicamentos aos seus clientes. Muitas vezes, alegam que o procedimento não está determinado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar ou em outras, simplesmente porque o contrato não contempla de forma específica esse direito e acabam infringindo os direitos do consumidor e os levando aí ao desespero. E para esclarecer os seus direitos relacionados às negativas dos planos de saúde, nós recebemos hoje o advogado, Dr. Marcelo Diegues. Marcelo, boa tarde. Tudo bem? Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Obrigado pela presença. Plano de saúde, o contrato, de uma certa forma, ele já é meio aberto, né? Está sempre apto a receber inovações, não seria isso? Sim, exatamente. Ele vem com a determinação de que os procedimentos cobertos são aqueles determinados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Quer dizer, já tem uma cláusula lá, é sim, isso? Colocando sim, via de regra, sim. Os contratos mais novos, sim. Os contratos não adaptados à nova lei de saúde, né? Não tem essa previsão, mas os adaptados já sim. Alguns telespectadores nos mandaram algumas dúvidas aqui e eu vou ler algumas para o senhor. Perfeito. Tá? Por exemplo, vamos lá. Fiz um tratamento fora da rede credenciada do meu plano de saúde. Tenho direito a algum reembolso? Sim, via de regra sim. Se o seu plano de saúde tem a cobertura para reembolso, sim, você não precisa só utilizar a rede médica credenciada. Você pode utilizar seus profissionais de confiança e depois pedir o reembolso para o plano de saúde. E aí nós temos um outro problema muito sério. Por quê? Porque as cláusulas de reembolso dessas consultas, desses procedimentos, muitas vezes não são claras. E isso prejudica muito o entendimento do consumidor, do paciente, propriamente dito, né? Então, às vezes o paciente não sabe se tem ou não direito. Sim, ele tem direito e a gente consegue um reembolso, muitas vezes até mesmo integral, dependendo das falhas do contrato, né? Agora, doutora, as pessoas quando contratam o plano de saúde, elas não leem o contrato. Não. Eu falo isso por mim, né? O último plano de saúde que eu contratei... É porque os contratos são tão grandes que pois você... mas é justamente isso. Quantas e quantas páginas eu tive que assinar, rubricar ali. Eu confesso que eu não li absolutamente nada daquilo, doutora. Exatamente. Isso é muito, muito comum. Tirando os advogados, a grande maioria do público não lê o contrato. Não só o contrato do plano de saúde, mas todos os contratos, via de regra, você vai lá e assina e está pronto. Mas tem que ler sim, eu aconselho sempre a leitura porque é muito importante. Tem mais, Maria? Tem mais perguntas. Fui diagnosticado com câncer e preciso fazer um tratamento de quimioterapia, mas meu plano de saúde não autorizou. Situação grave aqui. O que devo fazer? Olha, Maria, via de regra, dependendo da pressa, né, todo o tratamento oncológico é muito, muito urgente, né? E a ANS, desculpe, normalmente não tem essa agilidade que nós precisamos. Então, eu aconselho imediatamente entrar em contato com a ANS, fazer uma reclamação de que seu plano de saúde não está atendendo a sua necessidade. Se a ANS não resolver o plano, continuar negando, entrar com uma ação judicial, né? A gente tem que buscar o tratamento, o seu médico indicou, tem que buscar o tratamento. Mas, doutor, nesse caso de urgência, né, não vai criar um trâmite aí jurídico, um processo que pode se alongar, pode demorar e o paciente não pode esperar? Não, exatamente, ele não pode esperar. Exatamente por isso que nós entramos com um pedido de liminar, um pedido de tutela antecipada para que o juiz, em 1 ou 2 dias, no máximo, ele aprecia o pedido, defere a liminar do tratamento e o processo vai continuar correndo. Eu penso em caso também de cirurgias urgentes, né? Cirurgias que não podem esperar, tem que acontecer exatamente agora e o plano de saúde está se negando a atender. Exatamente. A situação é a mesma? Mesmo procedimento, o médico determinou, você tem urgência ou emergência no seu tratamento, no seu procedimento, tem que entrar com o processo. Se possível, acionar a Agência Nacional de Saúde. Se não houver tempo hábil para essa decisão, entrar diretamente com o processo. A justiça tem sido muito célere, muito rápida mesmo e favorável aos pacientes dos planos de saúde. Eu tenho uma dúvida, porque você pode pagar X, Y, Z ou Z+, certo? E aí o Z+, cobre
o câncer, o AIDS, o Z- não cobre. Como que se equaciona isso? Via de regra, os contratos são obrigados a cumprir todos os procedimentos e doenças determinadas pela Agência Nacional de Saúde. Entendi. O que muda, na verdade, são os hospitais da rede credenciada que você tem direito. Perfeito. Isso. Se você pagar, como você falou, a mais, digamos assim, o valor, né, um X mais, digamos assim, você vai ter direito a um sírio-libanês, hospitais de referência. Quanto menos você pagar, digamos assim, menor é a rede credenciada e menos... Mas você tem direito... Você tem direito ao tratamento. O tratamento Sim, tem direito. Sim, ao com tratamento certeza. sempre. O que diferencia, então, são hospitais, laboratórios, Isso, médicos, valor da né? consulta, por exemplo, né? Valor de reembolso da consulta que a gente tem. Tem Tem uma mais, outra né? aqui, número 4, Rafael. Tá. Tive câncer de mama e fui obrigada a retirar minha mama. Agora a indicação de reconstrução com aplicação de prótese de silicone. A indicação de construção com aplicação de prótese de silicone, mas o plano de saúde negou, alegando tratar-se de procedimento estético. Isso acontece muito. Muito. Infelizmente acontece muito. Então, o que ela deve fazer? Se o médico dela determinou, fez a mastectomia, a retirada da mama, e o médico dela determinou que ela tem que fazer a reconstrução da mama, a aplicação da prótese de silicone ou prótese salina, né? Isso não vem ao caso, o plano de saúde é obrigado a cumprir também, né? E se, da mesma forma, não houve a cobertura, houve a alegação de que trata-se de um procedimento estético, e não é um procedimento estético, você tem que entrar com uma ação. Você está trabalhando com a autoestima da pessoa nesse A caso, autoestima né? da pessoa e, na verdade, o tratamento, a mastectomia, a implantação da prótese, a reconstrução, é uma continuidade do tratamento dela. Então, não tem porquê o plano ser um tratamento meramente estético. Não, está mexendo com a autoestima, está mexendo com a saúde Agora, do e se a paciente. pessoa não tiver dinheiro para contratar um advogado, como que ela faz? Quem recorrer? Existe assistência gratuita, né? A OAB, o governo estadual dá esse tratamento, dá essa possibilidade de você chegar na assistência gratuita nos tribunais de pequenas causas, solicitar que um advogado ou mesmo o funcionário do fórum faça essa ação para você. Então, é também tutelado e funciona também. Tem mais um caso aqui sobre câncer, inclusive. A pessoa fez quimioterapia sem qualquer problema, sucesso, Perfeito, mas ela ótimo. precisa tomar medicamento em casa, não precisa de internação. É o plano de saúde que fornece esse medicamento? Sim. O paciente tem também direito ao fornecimento desse medicamento. Sempre, lembrando, o seu médico é quem indica, né? Não é um médico, a gente está falando de médico credenciado, com CRM, né, bonitinho. Ele indicou, o plano de saúde é obrigado a fornecer seu tratamento, seja com medicamentos orais, que você toma na sua residência, seja com tratamentos em hospital, nas clínicas, o plano de saúde é obrigado a cumprir. Da mesma forma, houve a negativa, direto para a ANS e para Hoje o tem aquele judiciário. serviço Então home parece- care também, né? Exato. Vários isso. profissionais vão até a casa do paciente para aplicar medicamento, fazer acompanhamento, não necessitando, nesse caso, da internação. Né? Exato. O plano de saúde tem feito essa cobertura. Pois é, Rafael, muitas Isso vezes não é feito. não, existem... Mas tem existem- direito? A pessoa Sim, o tem direito é claro. O Tribunal de Justiça, inclusive, já tem interpretação super favorável, nós chamamos de súmula, né? Já está sumulado de que sim, o plano de saúde é obrigado a cobrir com o home care, com atendimento de home care, desde que, logicamente, novamente indicado pelo médico. Não seria mais barato? Menos custoso do que uma internação? Eu não posso te dizer, Tá. não O conheço, quanto? Tá. mas sim, com certeza muito mais barato, porque você não tem a cama hospitalar, você não tem todo o leito, ambiente o hospitalar. leito O hospitalar. leito, com certeza. E para o paciente é muito melhor, porque ter um tratamento em casa é muito melhor do que ter um tratamento no E essas hospital. pessoas são muito especializadas que fazem esse tipo de tratamento, né? Eles fazem um excelente tratamento. Então, Sim, semelhante ao do hospital, só que você está na sua casa. o que é né? bem melhor, Muito né? melhor os O que eu pacientes. vejo, doutor, o que acontece é o seguinte, existe a lei, existe o direito, mas na hora que a pessoa, por exemplo, está com câncer, ela precisa de um tratamento e tudo, ela fica desesperada. Né? Não é? É uma Exatamente. aflição humana lá que acontece, não é? E com razão. Então ela não sabe direito para onde ir.
né? E no caso tem que ir para a justiça. Tem que ir para a justiça. Não adianta ficar gritando lá no hospital, não sei o quê, porque você vê várias pessoas que ficam brigando e ficam cansadas de tanto brigar. Eu acho que acaba sendo uma perda de tempo, né? Infelizmente, o hospital e o plano de saúde ele não se importa com o seu grito, eles estão acostumados, né? Infelizmente. Mas nós já conseguimos resolver alguns problemas também conversando com a pessoa, conversando com o atendente, explicando a situação. É possível também, mas via de regra a justiça é o mais eficiente, sem sombra de dúvida. Tem mais um questionamento aqui, ó. Tenho hepatite C, meu médico me receitou medicamentos que ainda não foram registrados no Brasil. Existe algo que eu possa fazer? Tenho direito a esses medicamentos? E aqui eu até faço uma ponte, né, ao famoso canabidiol, liberado em outros países, não no Brasil, que já foram receitados também e muita gente recorreu à justiça para conquistá-lo, né? Muitas pessoas. Sim, Rafael, na verdade, assim como o medicamento para o câncer, para o tratamento de câncer, a gente consegue fazer uma analogia ao medicamento da hepatite C, para o tratamento da hepatite C, desculpe. E sim, o plano de saúde é obrigado não só a te fornecer, a custear o medicamento, mas também a trazer, importar para você esse medicamento. Desde que, novamente, sempre com orientação médica, prescrição médica, né? O seu plano de saúde ele vai ser obrigado a lhe trazer. E a gente tem conseguido alguns tratamentos receitados por médicos muito interessantes. Tem alguns medicamentos que custam $1.000 o comprimido. E o paciente toma um comprimido por dia durante aproximadamente 180 dias. Então, assim, $180 mil num tratamento. E muitas vezes o paciente não tem condição de arcar com esse valor. Mas quase sempre, né, doutor? Sim, 99% não tem. Não, é verdade. Isso acontece muito e a gente tem conseguido com extremo sucesso o fornecimento desse medicamento. Ah, que bom, que Isso bom. Tem ajudado bastante os nossos pacientes. Uma outra dúvida. Tem obesidade mórbida e a indicação é de cirurgia de redução de estômago. Meu plano de saúde se negou a cobrir. O que posso fazer? Pois é, Maria, mais uma... SUS? Também, mas se você tem um plano de saúde, seu plano de saúde também é obrigado a cumprir com o procedimento. Novamente, receitado pelo médico. Só os mórbidos. Só os mórbidos, porque você tem algumas características específicas, para essa cirurgia. Seja o IMC, eu não lembro exatamente se é 35, 37, eu não lembro exatamente, né? Mas uma vez que você cumprir com esses requisitos, o plano de saúde é obrigado a autorizar a sua cirurgia de redução de estômago. E não só a cirurgia de redução de estômago, também outras cirurgias relacionadas à sua doença e ainda assim a redução de pele. Sei. Porque ela também faz parte do tratamento. Então não é só a cirurgia de estômago, a bariátrica, tem né? O pós depois. Tem o pós, exatamente. Então, assim, o plano também é obrigado a cumprir com essa determinação da ANS. Inclusive, nós já temos outra súmula do Tribunal de Justiça de São Paulo obrigando o plano de saúde a custear. Ele não pode se negar. Via de regra, eles se negam, mas a gente consegue, inclusive com muitas vezes multa, indenização por danos, a cobertura desse procedimento. É no site da ANS que eu entro para verificar quais são os procedimentos que eu tenho direito. Exatamente. O site da ANS você baixa, você consegue inclusive baixar o rol de procedimentos super atualizado, você verifica lá. Então é fácil de achar. É fácil. Isso se modifica, doutora? Modifica com alguma frequência. Sim. Não com a frequência que a medicina evolui, infelizmente, porque a cada dia nós temos um tratamento novo, um medicamento novo, né? Mas sim, com bastante atraso, mas é atualizado. Nos bastidores, inclusive, a gente estava conversando aqui com o Dr. Marcelo, né? Ele estava explicando que existem procedimentos e procedimentos para câncer de próstata. Exato. Seria isso, doutor? Exato. Né? E justamente por não estar a videolaparoscopia. É o procedimento laparoscópico. Né? Justamente incluso na relação da ANS, os convênios se negam a fazer esse procedimento e acabam fazendo a cirurgia a céu aberto, né? Tradicional. Né? E tem diferença para o paciente isso. Nossa, total diferença. Total. Eu já fiz laparoscopia, não de próstata, mas laparoscopia. Não, realmente a cirurgia laparoscópica ela é muito menos invasiva do que uma cirurgia, como eles dizem, a céu aberto. Né? O tempo de recuperação é menor, o risco de infecção, o risco é muito mais rápida. Né? A recuperação do paciente é muito mais rápida. E o plano de saúde, por ser um procedimento mais caro e não estar previsto para determinadas doenças no rol da ANS, o plano de saúde se acha no direito de negar. De não cumprir. De não cumprir com isso.
O plano cobre psiquiatra, psicólogo, quando a pessoa precisa? Sim. Cobre. Sim. O que acontece também... Mas tem reembolso, por exemplo? Você vai no que você quer e tem reembolso? Sim, você tem um reembolso. Se o seu contrato de saúde, de plano de saúde, prevê o reembolso, você pode utilizar o profissional de sua confiança e utilizar o reembolso. O que acontece muitas vezes é que os planos de saúde eles colocam uma limitação de 10 sessões por ano. Com esses profissionais. Aí não dá para ninguém ficar bom da cabeça, né? Com 10 é o que os médicos dizem, que 10 sessões o prazo é muito curto, né? São poucas sessões, e em função disso, o paciente acaba não tendo o tratamento completo. E a gente tem conseguido também que esse limite de tratamento não seja válido. O tribunal tem conferido bastante decisão fornecendo o tratamento pelo tempo e período que for necessário. Até o médico falar que você... Até a alta definitiva, exatamente. Não só com relação à consulta psiquiátrica, psicóloga, mas também o próprio tratamento. Alguns planos de saúde determinam que um limite máximo de internação e que depois desse limite você tem que pagar uma parte com o plano de saúde. Você divide a conta da internação. E essa divisão é ilegal também. E a gente tem conseguido também que o plano de saúde seja obrigado a custear todo o tratamento de forma integral. E você não tem que dividir. Doutor, recentemente entrou para o nosso vocabulário aí, além da dengue, Zika e chikungunya. Certo. Né? Parece que chegou de repente os planos de saúde em relação a essas patologias, essas novas doenças. Como tem agido? Via de regra, eles negam os exames. Né? O atendimento é obrigatório, quer dizer, você tem que ser tratado, tem que ser medicado, mas os exames são muito caros. E no Brasil, apesar de termos evoluído bastante, né, a medicação não, os reagentes para o exame não chega. Há muita falta desse reagente. Então os planos se sentem no direito de negar também esse... Ficam criando obstáculos. Criando obstáculos, dizendo que não está previsto no rol da ANS. Também não é verdade. Se o seu médico determinar que você tem a necessidade desse exame, ele é o responsável pelo seu tratamento. Mesmo não estando no rol da ANS? Mesmo não estando no rol da ANS. É o caso justamente dessa pergunta que a gente tem aqui. Tem um exame chamado PET-CT. PET-CT, exato. Eu não conheço esse exame, doutor, mas aqui também diz, né, que não consta na cobertura da ANS, não consta lá na relação, exato. Mas precisa, o paciente não tem condições de arcar, tem como rever então essa decisão? Sim. A decisão do plano de saúde, nesse sentido, é totalmente legal também. E nós temos conseguido, eu posso te dizer com 100% de certeza, que em todos os casos, com necessidade do PET-CT, nós temos conseguido esse exame. É um exame de imagens e que muitas vezes salva a vida dos pacientes. Então, sim, a medida judicial serve também para isso. Seu médico determinando, você tem direito ao exame. Uma outra pergunta. Fui diagnosticado com câncer... esse aqui, câncer de próstata, né? Vamos passar aí, então. Vamos para o 9, então? Fui internado em um hospital da rede referenciada e tive que fazer diversos exames, cirurgias e medicamentos. Porém, fomos informados que alguns dos exames e materiais usados nas cirurgias não estão cobertos pelo plano. Como devo proceder? Devo assinar termo autorizando tais procedimentos e me responsabilizando por eles? Esse negócio da assinatura é complicado. Via de regra, você entra no hospital, a primeira coisa que eles pedem para você é que você assine um contratinho dizendo que o que não for coberto pelo plano de saúde, você terá que pagar de forma particular. Você sempre tem que assinar. E eu aconselho que assine sim. Por quê? Porque a urgência, emergência, você não vai ficar pensando se eu tenho direito ou não tenho direito. Né? Assina. Depois a gente briga. Se o plano de saúde não autorizar efetivamente, a gente briga, vai para a justiça. O juiz, dependendo do caso, dependendo dos exames, dos procedimentos, os juízes são favoráveis à realização. Está salvando a vida do paciente. E é rápido isso? Muito rápido, muito rápido. Em quanto tempo, mais ou menos? Em 1 dia, 2 dias, 1 semana? Quanto tempo? Olha, eu vou contar para vocês, os advogados que nos assistem podem até achar muito estranho, mas o meu recorde é de 36 minutos. Nossa. Então nós demos a entrada no processo agora e daqui 36 minutos saiu no fórum, no Tribunal de Justiça, a decisão do juiz autorizando o tratamento. Mas via de regra, a gente coloca que até 7 dias, né? Mas em 1, 2 dias Mas os tem juízes... patologias que em 7 dias a pessoa pode morrer, né? Sim, exatamente. Então são nesses casos que a gente consegue, com ainda mais urgência,
a decisão do juiz e favorável. Sabe que semana passada eu acompanhei um amigo que precisou fazer uma cirurgia e o plano de saúde dele não cobria o instrumentador. O auxiliar que estaria ali com os médicos na mesa cirúrgica. E ele teve que custear isso. Acho que ele pagou R$100 para poder fazer a cirurgia, né? Para o instrumentador estar presente naquele ato ali. Claro. Tem direito a um reembolso pelo plano de saúde ou não? Sim, doutor? tem direito sim. A gente pensa, né? Fica pensando, puxa, como é que eu vou fazer uma cirurgia sem um instrumentador? Ou muitas vezes até sem o anestesista. Sem o anestesista. Né? Então, assim, essa negativa, esse não pagamento desse profissional é ilegal. É ilegal também. E a gente consegue o reembolso, nem que seja de O que forma acontece judicial. é que a pessoa tem que pagar tudo Para e depois buscar pelos direitos. ela tem que, né? Isso, exatamente. No caso dele, o plano é empresarial. Quer dizer, ele trabalha numa empresa, o convênio é pela empresa. Ok. Como fica o reembolso? Quem que vai exigir esse reembolso? É Ele próprio. Ele mesmo? Ele próprio. Tá. Ele próprio. O Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu, inclusive, já sumulou essa decisão de que o particular, por mais que se trate de um plano empresarial, ele tem direito de buscar os próprios direitos. Ele não precisa que a empresa entre em contato com o plano de saúde. Ele mesmo vai buscar, houve a negativa, não vou te reembolsar, ele próprio contratar um advogado e brigar com o plano de saúde. Agora, é tão estranho, né, não cobrir esse tipo de ação, né, doutor? Seja por um instrumentador, anestesista, porque, na verdade, é um núcleo ali, né? São várias pessoas que precisam estar presentes naquele momento da cirurgia. Exatamente. Eu diria que é absurdo, né? É totalmente ilegal e contrassenso. Você está cuidando da saúde do paciente no meio de uma cirurgia. Digamos que aconteça alguma coisa. Imagina os médicos devem me entender, né? Está operando, está no meio do ato cirúrgico, de repente o paciente resolve acordar. Imagina que absurdo, né? Para isso, o profissional, o anestesista, está lá para auxiliar o cirurgião nos atos da cirurgia. Né? Então, para mim, é um absurdo. Eu não consigo entender também. Vamos às duas últimas Vamos aqui. lá. Fui diagnosticado com doença autoimune e devo tomar um medicamento de uso contínuo e que tem um custo bastante elevado. Tem algo que possa ser feito? Sim. Da mesma forma, seu médico determinando, lógico, estamos falando de medicamentos, né? Não estamos falando de florais, que não são medicamentos, e aí o plano se está correto em negar esse tipo de fornecimento de medicamento, porque não é um medicamento. Mas a justiça obriga o plano de saúde que forneça também o medicamento para esse tipo de doença. A última para a gente aqui, ó. Preciso fazer um implante de um aparelho para surdez e o convênio negou a cobertura do aparelho, alegando que não é contemplado em meu contrato com a operadora, né? Exclusão de prótese, é o que determina ali. Existe algo que possa ser feito, então? Sim, da mesma forma, Poder Judiciário, né? O plano de saúde, ele é obrigado a custear tudo o que fizer parte do ato cirúrgico. O ato cirúrgico é implante de uma prótese. Como você vai implantar uma prótese se você não tem a prótese fornecida? Né? Então, assim, todos os atos decorrentes do ato cirúrgico, eles são obrigados a cobrir. Mas a qualidade desse material, por exemplo, doutora? Não cabe ao plano de saúde determinar. Quem determina é o médico responsável. Tá. A marca A, B ou C é o médico que aponta. Exatamente. Isso, então. Tem que ser marca reconhecida, importada ou produzida de forma legal, né? Mas é o médico cirurgião, a pessoa que cuida, o médico que cuida do paciente, que é o responsável pela determinação. Doutor, recentemente, né, constantemente, aliás, esse é o termo correto, né, a ANS também divulga uma relação de planos de saúde aptos a serem comercializados e inaptos. E outros suspensos. Por que isso acontece com tanta frequência? Pois é. Exatamente porque os planos de saúde tem um monte de malandro nesse país. Mais ou menos isso. O plano de saúde, por não cumprir com as regras determinadas pela ANS, e por isso que eu falo sempre, vá à ANS, faça uma reclamação junto à ANS, para que ela tenha noção de que os planos estão descumprindo com as determinações. Em função do grande número de reclamações, de não cumprimento de ordens, os planos de saúde são suspensos de comercialização. Perfeito. É isso que acontece. Então, Marcelo, obrigado. Valeu, muitas dúvidas. Muitas dúvidas, estamos à disposição, acho que... Não, acho que muitas dúvidas foram esclarecidas. Foram esclarecidas, isso é bastante importante esclarecer os consumidores, os pacientes, os telespectadores de uma forma geral. Tem uma pessoa, às vezes, que está assistindo, que está doente, que não sabe o que fazer,
e é essa pessoa que... É para isso, é exatamente isso. É para ela mesma. É isso Para mesmo. Marcelo, mais uma vez, obrigado. Então, para você de todo o Brasil, se alguma dúvida ficou, WhatsApp 0 operadora 11 99681 9742. Agora você já ouviu falar de maquiagem masculina? Maquiagem masculina é novidade. Eu queria saber se o blush da mulher é o mesmo do homem, se a base da mulher é a mesma do homem. Então você mesmo que vai tirar todas essas Vou tirar essas dúvidas daqui a pouquinho aqui. O Fabiano Kobayashi vai estar com a gente aqui, especialista em beleza masculina. Então, homens de plantão ou mulheres que gostam de ver os homens da sua vida bonitos, mais elegantes, As mulheres não que querem podem maquiar perder. os homens, né? Não podem Seus perder esse maridos. assunto. Já voltamos.